Fala galera, eu sou Carlos Carneiro e esse é o podcast Cisne Negro. Podcast interativo que vai desafiar nosso senso de normalidade, incerteza, surpresa e questionamentos sobre diversos assuntos. Esse é o primeiro dos 2 episódios especiais introdutórios sobre o podcast, falando sobre o nome, o conceito, e o próximo vai explicar sobre aspectos do projeto, do podcast e objetivos. Então vamos lá, sobre o nome e o conceito. Nassim Nicholas Taleb é provavelmente o nome que você vai encontrar ao pesquisar sobre o título Cisne Negro, devido aos livros que ele escreveu, chamados Iludidos pelo Acaso e A Lógica do Cisne Negro. Mas bora logo definir, o que significa Cisne Negro? Cisne Negro se refere a eventos inesperados que possuem alto impacto e são de fácil retrospectiva. Vou deixar de lado por hora o alto impacto e a fácil retrospectiva para me aprofundar no fator imprevisibilidade, que é a base do conceito e que mais vai agregar agora. Eu estou falando aqui de coisa totalmente improvável, de extrema incerteza, de coisas realmente imprevisíveis, tá? Mas e a origem do nome? Vem de um conceito da filosofia chamado o problema da indução. O problema da indução é o seguinte: projetar uma série de eventos futuros com base no passado. Ou seja, quando você pressupõe que eles vão ocorrer da mesma maneira. Um bom exemplo é a própria frase "todos os cisnes são brancos". Essa foi uma conclusão baseada no empirismo e, como tal, foi considerado científico metodologicamente. Da mesma forma, é assim nos dias de hoje e é o pensamento predominante. Na época que as pessoas pensavam isso, não existia debate nem pesquisa científica sobre isso. Todos os cisnes eram brancos e ponto final. E o motivo para afirmar isso, com tanta certeza, é que parecia plausível quando você tem como base a experiência humana, conhecida e acumulada de milhares de anos. Então, qual aprendizado a gente pode tirar disso? Que a gente precisa, primeiramente, aceitar que a gente sabe pouco em relação à grande quantidade de conhecimento existente. Até aí tudo bem, e muita gente vai concordar com isso, porque sabe que não sabe de tudo, mas começa a debater para você ver só o que acontece. Pode ser qualquer assunto. O que acontece é que cada pessoa vem com um discurso baseado no seu saber. Isso não está exatamente errado. Se você não começar a fazer nenhuma generalização e achar que todas as coisas são de determinada forma, e é fechado, e é aquilo, e não tem mais nada além daquilo, até em alguns casos, claro que vai fazer sentido o que a pessoa vai falar. Mas onde está o problema? O problema é que a gente só consegue analisar o mundo pelo que a gente sabe, e não pelo que a gente não sabe. E se a gente não sabe de tudo, e pelo contrário sabe pouco em relação a tudo que existe para se saber, a gente precisa considerar um espaço de dúvida para identificar o problema da indução nas nossas próprias convicções e crenças também. Ou seja, em outras palavras, questionar a si mesmo. Saber que sabe de algo é saber, mas saber que não sabe também é saber. Sendo assim, a gente dá espaço para lidar melhor com os cisnes negros e até mesmo, quem sabe, eventualmente criar um ou se tornar um. O cisne negro se manifesta quando o presente não reproduz aquilo que a gente sabe do passado. Isso surpreende e assusta muito. Então, esse podcast é sobre isso. Primeiramente, de um lado, aceitar que a gente não sabe de tudo e que a gente vai ser muito surpreendido ainda ao longo da nossa vida. E por outro lado também, estar mais preparado para lidar com os cisnes negros futuros, pelo simples fato de já aceitar que o imprevisível não é impossível e vai acontecer. Curtiu? Então vamos juntos nessa jornada de aprendizado do imprevisível, impensável e até inimaginável. No próximo episódio não perca a explicação das ideias por trás da criação do podcast. Eu sou Carlos Carneiro e te espero nos próximos episódios.